Efésios, capítulo de número 4. Tem um Palio com a placa HGH 1206, está em frente a uma garagem. O proprietário, favor, ir até o seu veículo. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a seguir. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que esse não, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Eu quero, neste momento, pedir ao pastor Newton Silva que faça uma oração em nome de Jesus. Queridos obreiros, auxiliares, paz do Senhor. Todos têm uma necessidade, também tem a minha. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos e unidos nesta reunião, Senhor, para falarmos do bom andamento da Tua obra, Senhor. Por isso nós oramos e cremos na Tua presença e que a Tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é interessante quem dá a instrução aqui é o apóstolo Paulo. E ele dá a instrução de como deve se comportar o ministério, como deve ser a formação de um ministério, estando ele preso, de dentro da prisão,
Nós não vemos o apóstolo Paulo reclamando, nós não vemos ele pedindo misericórdia, nós não vemos o apóstolo Paulo pedindo um advogado, mas a preocupação dele é com a igreja. E eu quero crer que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje tem que ser voltado para o bom andamento da obra do Senhor Jesus. Tudo que nós fizermos é para que a igreja do Senhor Jesus, ela saiba como se comportar nesta geração. Olha o que Paulo está dizendo: preso, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Ele não diz preso de Nero. Ele não atribui a sua prisão às questões políticas. Ele atribui que o seu chamado, o seu ministério pastoral, ele teria aflições, ele passaria por problemas. Às vezes, nós como ministro do Evangelho, não sabemos interpretar a guerra, não sabemos interpretar a luta, não sabemos tirar lições das dificuldades. O servo que é chamado por Deus, ele terá momentos de grandes vitórias, ele terá momentos de grandes êxitos, mas pode ter certeza que ele também passará por momentos muito difíceis. Todos esses homens de Deus que aqui estão, eu tenho certeza que em algum momento da vida, ou da caminhada, já pensou em desistir, já pensou em parar, já pensou em voltar atrás, mas ficaram calados, ou foi falar com Jesus, e quando nós vamos falar com Jesus, Jesus muda a história. Eu posso dizer aos irmãos que foram muitas vezes que eu fui e ainda vou aos pés de Jesus, clamar ao Senhor por misericórdia, clamar ao Senhor por socorro, porque no dia a dia o peso é muito grande, a guerra é travada, é como se não houvesse refresco. O único refresco que há, que é o óleo do Espírito Santo. Por isso que o azeite não pode faltar na vida do obreiro. Por isso que a graça de Deus não pode faltar na vida do ministério. Porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a mão de Deus estendida, nenhum de nós suportaríamos. Quantos são gratos a Deus pela misericórdia, pela graça do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa renovar o óleo, o azeite sobre as vossas vidas, sobre o vosso ministério. Paulo está preocupado com a vocação da igreja, daqueles que foram chamados. Às vezes, irmãos, nós esquecemos da importância daqueles que servem, da importância daqueles que trabalham. Eu já falei em outros momentos, eu já vi alguém dizer para músicos, frases assim: olha, músicos igual você, nós encontramos toda hora. E isto não é verdade. Você tem que valorizar aquilo que Deus deu à sua igreja. Há poucos dias eu fui em uma igreja e eu percebi que lá não tinha músicos. E eu perguntei, e o obreiro me disse: pastor, estamos orando para que Deus envie obreiros, ou melhor, envie músicos para a nossa igreja. Por isso nós precisamos aprender a valorizar os dons, os talentos, porque foi Deus quem deu dons, foi Deus quem distribuiu os dons, os talentos. Nem todos são cantores,
Nem todos são pregadores, nem todos são ensinadores, mas todos são chamados para exercer. E quando exercemos o que Deus nos chamou com fidelidade, aí o corpo funciona, a igreja, o corpo de Cristo Jesus o Salvador. Paulo está preocupado com isto, ele está preso, mas ele quer saber como andam as coisas, como que a igreja caminha, como que trabalha aqueles que foram chamados. E Paulo dá a receita, é com toda humildade, é com mansidão, é com longanimidade. Esta noite, o Senhor quer renovar a nossa graça. Precisamos ser humildes, precisamos ser mansos, precisamos ser longânimos. Obreiro que não sabe ser longânimo, ele se desespera, ele não consegue esperar o tempo da maturação. Cada semente tem o tempo da sua maturação, cada semente tem o tempo que ela vai brotar, e cada terreno tem também o tempo. A mesma semente plantada em terrenos diferentes produzirá em tempos diferentes, em momentos diferentes. E isso nós temos que entender. Você muda de uma igreja para outra, é totalmente diferente. As coisas nem sempre funcionam igual, nenhuma igreja vai funcionar na outra. Por isso que o obreiro tem que ter a unção de Deus. Ele tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Ele tem que ter a graça para entender o momento de Deus naquela igreja a qual ele está trabalhando. Se te bater algo como desespero, dobre os joelhos diante de Deus. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que atende ao aflito, ao necessitado, aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Pode ter certeza, a porta vai se abrir, a vitória vai chegar, o caminho você vai ver onde passar, e com certeza você vai atravessar para o outro lado, cantando o hino da vitória. E aqui está dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. Ei, que palavra, hein? Tem gente que acha que não tem como suportar o seu irmão. Não, senhores, as personalidades são diferentes e foi Deus que deu assim. A forma de ver o mundo é diferente, foi Deus que fez assim. E nós precisamos entender, todos nós temos algo importante para Deus e que Deus quer usar. Suportar uns aos outros é compreender o chamado do seu irmão, é compreender a vocação do seu irmão, não esquecer da sua chamada, mas também buscar compreender o seu irmão, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Quando Paulo escreve ou fala aqui, ele fala em detalhes, e eu fico às vezes pensando, nós às vezes por problemas muito menores, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue dar uma orientação, e ele está preso e consegue dar informações, orientações com riqueza de detalhes. Tudo isso, irmãos, é porque Deus zela pela sua igreja. A igreja do Senhor precisa ser bem orientada, para que o povo não venha perecer. Que Deus possa, de forma muito especial, abençoar este ministério, abençoar a vida de cada obreiro, de cada cooperador, de cada auxiliar na obra do Senhor. O vosso trabalho não é em vão no Senhor. Coloca de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus. Os últimos 2 anos não foi fácil.
2021 ainda era pandemia. 2022, resultado da pandemia. Muitos foram os problemas, as percas, as dificuldades, as lágrimas, os choros. Mas Jesus falou assim: não, você vai ficar mais um pouco. E nós estamos aqui é pela bondade de Deus. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Levanta sua mão para o céu e agradeça ao Senhor. Te damos graças, Pai, porque o Senhor pensou em nós para mais um tempo te servir. Nós precisamos agora, meu Pai, da Tua graça para caminharmos por mais um espaço, por mais um tempo, que não sabemos quanto tempo. Nós precisamos de uma unção especial para este momento, esse momento difícil. Mas eu creio no poder da Tua palavra, eu creio na unção que desce do Teu altar, repousa sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. Seja conosco, Pai, nós te rogamos, nós te pedimos, em o nome santo de Jesus. Amém. Quero convidar o Dr. Reginaldo para